Boa noite, pessoal. Estamos aqui, como todas as quintas-feiras, para a nossa palestra habitual. Nós somos do Núcleo Espírita Aldeia de Luz, na Aldeia da Serra, e esse trabalho tem assim, o objetivo de nos mantermos mais juntos, unidos, presentes na vida de vocês todos. Hoje nós vamos trazer o nosso companheiro Francisco Gabilan, que vai falar sobre práticas espíritas. Então, a gente precisa saber realmente o que é mediunidade, o que é mediunismo, as diferenças da nossa doutrina espírita para as outras religiões. E tudo isso nós vamos ou relembrar, aqueles que já conhecem, ou aprender, aqueles que estão estudando a nossa doutrina. Então, para complementar assim a nossa abertura, eu vou fazer uma leitura sobre mediunidade, que é o tema de hoje, tá? Então, vamos lá. Mediunidade. Mediunidade é uma faculdade de percepção extrasensorial. Através dela, dessa sensibilidade que é mais desenvolvida em alguns, podes auscultar o coração da vida. Pela mediunidade, colocas-te não apenas em contato com os que demandaram outros caminhos da vida sem fim. Exercendo-a, igualmente perceberás a alma das coisas na grandeza da criação divina. Desenvolver esse dom é crescer em espírito, é transformar o próprio psiquismo num grande sensório, captando vibrações, ideias, sentimentos. É tornar-se, por outro lado, de alma mais transparente às pessoas. Ser médium é extrapolar os limites dos sentidos materiais. Veja quão importante é a mediunidade. Vamos então ouvir o nosso companheiro, vibrando assim muito amor a ele, muita energia boa, e vamos com o nosso coração bem leve assistir a palestra da noite. Boa noite para vocês. Olá, irmãs, irmãos, companheiros e amigos. É um prazer estar com vocês novamente, embora à distância, em razão da situação pandêmica que graça aí pelo mundo. Mas, em todo caso, estamos novamente aí revisando assuntos importantes da doutrina espírita para o esclarecimento de nós todos. E hoje, especialmente, nós temos reservada uma matéria relativamente à complicação verdadeiramente estabelecida com relação ao que é a prática espírita, o que é o espiritismo, o que são os médiuns, o que é a mediunidade, inclusive não só para alguns frequentadores da casa espírita, mas também e especialmente para a mídia, que estabelece confusões incríveis por absoluto desconhecimento e por ausência de interesse de pesquisar efetivamente do que é que estão tratando. Vou dar um exemplo, para nós partirmos daí e levarmos a nossa pesquisa, a nossa digressão sobre o assunto de maneira mais eficaz, mais eficiente. Há não muito tempo atrás, um grande jornal do estado de São Paulo noticiou ali no que seria o caderno policial ou próximo disso, noticiou alguma coisa parecida com médium espírita é surpreendido tentando promover a ressurreição de jovem falecida em cidade da Grande São Paulo. E aí eu fui à notícia, que não era muito longa, e lá dizia que um casal que estava na companhia desse suposto médium, ele teve o infortúnio, esse casal teve o infortúnio de ter uma filha de 13 anos de idade, falecida recentemente em razão de complicações orgânicas, fisiológicas. E essa suposta criatura, se dizendo como enviado
dos espíritos, ele prometera a esse casal e levara para o cemitério onde havia sido enterrada essa criatura, e lá dissera que iria promover, com auxílio do mundo espiritual, iria promover a ressurreição dela, que ela efetivamente não teria morrido ou não estava pronta nesta vida ainda, se referindo à encarnação, ainda para morrer. Essa foi a notícia. Obviamente que tudo foi desvendado, a polícia tomou ciência e tal, e foi processado esse suposto médium, e daí por diante. O que pouco importa, na verdade, é o desfecho dessa questão. O que importa efetivamente é que o repórter que cuidou dessa questão, ele, sem dúvida nenhuma, não tem nenhuma noção do que é um médium, na sua acepção real da expressão. E muito menos tem noção, e também não pesquisou, o que é o espiritismo, porque lá dizia o médium espírita, o que é o espiritismo. E, portanto, estabelece para o povo em geral, onde já não há uma total compreensão desse assunto, estabelece aí uma confusão muito grande e uma detração do que é o espiritismo. E nós vamos partir desse fato para ir fazer uma digressão sobre todo o assunto, não exatamente sobre esse fato em si, mas sobre o assunto relativo à mediunidade. Em primeiro lugar, nós temos que estabelecer um critério de distinguir as fases, vamos chamar assim, da chamada mediunidade à luz da doutrina espírita. Nós temos os doutrinadores que classificaram a mediunidade em três estágios. O primeiro deles é o mediunismo. O mediunismo é a mediunidade natural de que são portadoras todas as criaturas de todas as raças, de todos os matizes, de todas as religiões e, portanto, é imanente a todas as criaturas no estágio em que nós nos encontramos da evolução espiritual. E mediunidade é o mesmo mediunismo, porém já compreendido, já trabalhado, já até mesmo aperfeiçoado através do conhecimento e da estrutura doutrinária do Espiritismo para compreender, e até mesmo já aplicando essa mediunidade em favor das outras criaturas, em favor do próximo, dos mais variados matizes, que vão desde o passe até as curas espirituais e por aí afora. E o primeiro mediunismo, o segundo mediunidade, e o terceiro estágio é o do mediunato. Aí é a mediunidade já em altíssima escala de compreensão, especialmente de compromisso com espiritualidade de alto teor, de alto conhecimento, de alta moralidade, de alta ética, o compromisso de tratar do assunto relativo à atenção a toda a humanidade para fazer com que as criaturas cresçam moral, ética, espiritual e até mesmo intelectivamente. Muito bem. Apesar dessa distinção, é necessário, para que nós continuemos no assunto, diferenciar sempre o espiritismo de crenças e seitas meramente mediunistas. Nós vamos ver daqui para frente como é que isso se estabelece. Vamos seguir Kardec no livro ou na obra O que é o Espiritismo, onde ele define que todo espírita é necessariamente espiritualista. Mas nem todos os espiritualistas são espíritas. E nós vamos extrair conceitos necessários para a compreensão daqui para frente do assunto. Primeiramente, o materialismo, que é a oposição. É a teoria segundo a qual a vida tem por princípio a ação da matéria. A vida corpórea é a conceituação de que a vida corpórea se extingue com a morte. Isso é o materialismo. Em oposição, nós temos o espiritualismo, que é a doutrina oposta ao materialismo, segundo a qual a vida é composta, além
da matéria, da alma, ou então que simplesmente acredita em algo mais além da vida. Então, espiritualismo é gênero das doutrinas imortalistas. Dentre elas, tem uma espécie que é o espiritismo. Ele é a espécie onde o fundamento da vida é o espírito, denominado alma quando encarnado. E tem por princípio as relações do mundo material com os seres do mundo invisível. Outras espécies distintas de materialismo, ou desculpe, de espiritualismo, nós temos aí o catolicismo, o budismo, a teosofia e outras vertentes. Todas as doutrinas e religiões do grupo espiritualista têm o mesmo ponto de partida, qual seja a sobrevivência do espírito. Vamos ver algumas doutrinas e seitas espiritualistas confundidas com o espiritismo. Em primeiro lugar, algo até não muito conhecido, que é o rosacruzismo, que é composta de fraternidades secretas e místicas que pretendem desenvolver os poderes ocultos no homem, e foi criada por Christian Rosenkreuz, de onde vem a palavra rosacruzismo, que foi um cavaleiro no século XV. Nós temos o esoterismo, que é com S, esse esoterismo. É a doutrina secreta que alguns filósofos antigos comunicavam apenas a alguns discípulos, chamados iniciados, dotados de inteligência ou valor moral, compondo as ciências ocultas. O antônimo desse esoterismo com S é o esoterismo com X, que é a doutrina filosófica expostas em público, fora do organismo que as prega. Portanto, é público. Quer dizer que é colocada à disposição de todas as criaturas. Temos aí a teosofia, por exemplo, que é uma teoria filosófica que admite o conhecimento de Deus e das leis do universo, mas através da revelação mística, manifestada pela própria alma do indivíduo. Ela tenta conciliar a fé e a razão, o homem mais a divindade foi desenvolvida principalmente por Helena Petrovna Blavatsky, uma russa. Temos aí algumas outras, só para citar: o racionalismo cristão, a legião da boa vontade, a logosofia, a pró-vida, que a gente vê muito aí nos cartazes ou nos vidros dos automóveis, inclusive com uma questão: o dia que a gente for suficientemente inteligente, nós estaremos indo para a pró-vida. Mas o tópico de maior confusão que se estabelece é com o chamado sincretismo religioso, que são traços característicos de práticas mediunistas trazidas da África para o Brasil, por ocasião, inclusive, da escravidão. Nós temos a Umbanda, a Quimbanda, a Aruanda e o Candomblé. Vamos lá ver. A Umbanda, dedicada a práticas mais elevadas e voltada, na maioria das vezes, para o bem. A Quimbanda são práticas maléficas dirigidas contra os desafetos e os rivais, muitas das vezes usando sangue de animais, pólvora e outros elementos iguais. A Aruanda, que são práticas tanto para o bem quanto, ou seja, para os amigos, como para o mal, para os inimigos, chamado terreiros de linha cruzada. E tem um Candomblé, que é a ritualística de danças africanas para atrair os espíritos. Perceberam, amigos e irmãos, como esse sincretismo quer dizer, na verdade, que é a soma de conhecimentos misturados, com prática mediunística misturada da Igreja Católica com as práticas originárias da África. As confusões são até mesmo entre os praticantes, que não sabem exatamente o que significam os meios utilizados na prática mediunista. Por exemplo, nós mesmo perguntamos várias vezes o que significa macumba, e as pessoas disseram é aquele aparato que se coloca nas encruzilhadas com alguma finalidade. E, na verdade, macumba é um instrumento de sopro para atrair os espíritos, que mais tarde, porque esses instrumentos eram taquaras enormes, esses instrumentos não podiam ser trazidos da África, aqui foram depois adaptados para
peles de animais e formando os tambores e provocando o mesmo ritmo que se provocava com aqueles instrumentos de sopro, para estabelecer uma sintonia com os espíritos, segundo eles. O despacho não é a oferta de comidas e bebidas, como a gente vê lá, mas é o envio de espíritos inferiores até as pessoas visadas para a obtenção de um determinado objetivo. A oferenda é o pagamento, as chamadas comidas e bebidas, pelo trabalho feito pelos espíritos. Muito bem, mas há diferenças fundamentais entre a doutrina espírita e o sincretismo religioso que as pessoas confundem totalmente. Aliás, não é raro nós vermos em algumas placas em terreiros de Umbanda, sobretudo, escrito lá Casa Espírita, e aí dizia o nome de um determinado espírito lá, protetor da casa, e se tratava de um terreiro de Umbanda. Nós tomamos a Umbanda para comparação por ela ser a mais difundida. E queremos aqui observar que nós não estamos fazendo nenhuma crítica. Merece todo o nosso respeito. Nós estamos fazendo uma diferenciação de trato, de prática espiritualista. Muito bem, onde é que então residiria o ponto de confusão para o vulgo total, para o povo de uma maneira geral? Num único ponto. O único ponto de contato existente entre as práticas espíritas e os chamados sincretismos religiosos, no caso, estamos tomando a Umbanda, é o fato mediúnico, que ambos, na verdade, se dispõem a utilizá-lo. Temos aqui umas diferenças a serem estabelecidas, mais evidentes para esclarecer o povo em geral, para nós nos tornarmos esclarecidos e até passarmos essas informações para os nossos confrades, para os nossos alunos, etc. A Umbanda não se constitui nem modalidade, nem variante do Espiritismo. Primeiramente, o Espiritismo não tem culto material. A Umbanda tem o culto material. O Espiritismo não tem ritual. A Umbanda tem ritual. O Espiritismo não prescreve qualquer forma de paramento, de vestimenta, nem comporta o formalismo de funções sacerdotais. A Umbanda tem pais de terreiro com vestimenta e prerrogativas equivalentes ao exercício de funções sacerdotais. O Espiritismo não admite o uso de imagens, seja de santos, seja de quaisquer divindades, como não permite o emprego de qualquer sacrifício. A Umbanda tem imagens e altares, como ainda, às vezes, se utiliza do sacrifício de animais para extração de sangue. O Espiritismo não tem sinais cabalísticos, nem símbolos ou emblemas. A Umbanda tem sinais, pontos riscados e etc. O Espiritismo tem a sua nomenclatura segundo uma codificação da doutrina em cujo vocabulário não se encontram as designações usuais dos cultos mediunistas, quer em relação aos médiuns, quer em relação aos espíritos. A Umbanda, por seu turno, tem uma nomenclatura muito diferente, chamando os médiuns de cavalos, por exemplo, empregando termos de procedências várias, originárias, inclusive, da sua origem africana, como Mironga, Marafo, Ogum e assim por diante. Essas são as diferenças mais comuns que a gente pode para elucidar as criaturas. Mas existem, para aqueles mais estudiosos, para aqueles mais aculturados, nós temos que estabelecer claramente algumas diferenças. Por exemplo, o Espiritismo, ele se rege por um corpo de doutrina homogênea com tríplice aspecto: científico, filosófico e religioso, baseando-se na moral cristã. A base de toda a postura
filosófica, científica e religiosa está na moral cristã, portanto, baseada, inclusive, nos ensinamentos de Jesus Cristo. Aliás, há uma questão no Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta qual o espírito da mais alta envergadura moral e intelectiva que passou pelo nosso planeta, e a resposta é uma palavra só, ponto: Jesus. Muito bem, o Espiritismo é ciência de observação. Estuda a natureza, a origem, o destino dos espíritos e as suas relações com o mundo corporal pelo estudo dos fatos mediúnicos, ou seja, como acontece o fato. Busca e define o fenômeno. Por outro lado, ele é filosofia, porque estuda as causas e consequências de todas as coisas e os efeitos morais das relações dos espíritos com o mundo corporal. Por que acontece o fato? É a pergunta. É fruto do raciocínio e da reflexão. De onde vem, o que é, para onde vai o ser e o que está por o seu futuro, onde estará. E ele é religião porque busca a melhoria do ser e sua evolução consciente até a perfeição relativa, não a perfeição absoluta que pertence ao Criador. Ele busca a causa das dores e sofrimentos e aclara as consequências, e estabelecendo inclusive as causas, ou seja, é para que acontece o fato, que a igualdade é no tratamento da fé e do amor. Já para o seu turno, a Umbanda, vamos estabelecer as diferenciações, a Umbanda é um sincretismo religioso que mistura os cultos das religiões tribais da África com as práticas do islamismo e ritualística do catolicismo. Não cuida das causas nem as pesquisa. É animista, ou seja, utiliza o mediunismo natural da própria criatura para estabelecer contato com os amigos espirituais. Por outro lado, ela visa geralmente a solução de problemas imediatistas, problemas físicos, problemas financeiros, problemas políticos, problemas sentimentais e outros que tais, e outros parecidos. Ela não tem um corpo doutrinário, nem estuda o fato mediúnico ou a razão da comunicação dos espíritos com o mundo material. Simplesmente pratica a mediação com esse mundo material. Nós temos uma definição de Nazareno Tourinho que nós ousamos pesquisar e achar que está na mais absoluta conformidade com os princípios kardechistas com relação ao Espiritismo. Diz ele, o Espiritismo é uma filosofia de bases científicas e consequências morais ou religiosas destinada a erigir, a elevar na consciência humana uma fé raciocinada. Isso consta lá do livro Kardec, Jesus e a Filosofia Espírita. Muito bem, partindo desses princípios todos que nós estabelecemos, dessas diferenciações, e tirando dúvidas com relação a essa confusão que se estabelece no mundo com relação às práticas mediunistas e o espiritismo, repetimos, sem nenhuma crítica a nenhuma delas. É claro que algumas delas não concordamos em espécie nenhuma, principalmente aquelas que passam para a prática do mal. Vamos entrar nas práticas espíritas. As únicas práticas no espiritismo, ou seja, aquilo que se segue com uma certa regularidade, práticas essas que visam cultivar as atividades espirituais, consistem na prece, na meditação, no passe, na fluidificação da água, no intercâmbio mediúnico, nas reuniões de estudo e na divulgação da doutrina. Exige-se, entretanto, por essa razão, que todas essas práticas espíritas sejam feitas com simplicidade e sinceridade máxima, sem necessidade de qualquer fórmula de atos exteriores, unicamente atuando com o pensamento e a vontade. O pensamento e a vontade. Porque o pensamento é energia viva que atua no mundo material
e se estabelece, vai para o mundo físico, se estabelece através da vontade, que é a ferramenta que efetivamente atua para que os pensamentos sejam regrados. Aliás, a simplicidade necessária é a mesma legada por Jesus, que orava, curava e ensinava sem atitudes ou gestos especiais, menos ainda fórmulas ou paramentos e palavras-chave. Apesar da clareza dos ensinos dos espíritos nesse sentido, contida nos livros bases da doutrina, há ainda pessoas que, por não terem estudado com cuidado e acuidade, acabam por adotar certos procedimentos nas práticas espíritas que se divorciam totalmente do espiritismo, exteriorizando crendices, superstições e manifestações absolutamente desnecessárias e ineficazes. Aliás, a propósito, presentemente, e quem sabe até aproveitando esse clima que se estabelece de dúvidas com relação ao futuro desta pandemia que ocorre, estão graçando inúmeras mensagens por aí, muitas delas, inclusive, com certas superstições, manifestações de adivinhações do futuro. E outras são muito boas, realmente são de consolo, mas tem acontecido algumas que são altamente criticáveis. Muito bem, dito isso, é de todo recomendável deixar patente que no Espiritismo não se adota a prática de atos, o uso de objetos, de cultos ou assemelhados tais como. Nós vamos dar uma série enorme aqui de cultos e de objetos que são confundidos como práticas espíritas, mas não são. O exorcismo, que visa, segundo quem o pratica, quem o introduziu e pratica, para afastar os maus espíritos. Não tem sacrifícios de animais e muito menos de seres humanos. Os rituais de iniciação de qualquer espécie ou natureza não existem. Não existem, não há uso de paramentos, uniformes ou roupas especiais. Estamos mais ou menos repetindo aquelas diferenciações lá, mas aqui de maneira mais incisiva. Não há promessas, despachos, riscaduras de cruzes e pontos, prática de atos materiais oriundos de quaisquer outras concepções religiosas ou filosóficas. Não pratica rituais e encenações extravagantes de modo a impressionar o público. Embora alguns médiuns desavisados, embora sejam médiuns até bem intencionados, acabam praticando extravagâncias na sua gesticulação, na sua moda, na sua maneira de impressionar os chamados sujeitos pacientes. Não pratica, não existe a confecção de horóscopos, exercício de cartomancia, que é a adivinhação do futuro pelas cartas, a quiromancia, que é a leitura de mãos, adivinhações, práticas similares. Não há administração de sacramentos, tais como batizados, casamentos, concessão de indulgência, que é a absolvição de penas, sessões fúnebres ou reuniões especiais para preces particulares a desencarnados. Mas ainda nós temos aí alguns médiuns, até que imbuídos de boa vontade, que estão procedendo aí a casamentos e até mesmo a algo parecido com batizados, etc., que pertencem a outra religião, a religião católica, que não tem nada de errado, mas são sacramentos deles, não tem nada a ver com a doutrina espírita, né? Muito bem, o espiritismo não usa talismã, amuleto, patuás, berloques, santinhos, orações miraculosas, bentinhos. Essas expressões, na verdade, são até difíceis de nós atentarmos, né? Escapulários, que são aquelas tiras de panos sobre os ombros, né? Ou breviários, que são orações recitadas com constância, com repetição, ou quaisquer outros objetos assemelhados. Não concorda nem usa, não se utiliza de pagamento ou retribuição de qualquer natureza, nem mesmo lembrancinhas ou presentinhos, como se vê muito por aí.
nem por benefícios de quaisquer sorte recebidos. Não tem atendimento de interesses materiais para abrir caminhos, induzir vantagens ou colaborar para a aproximação de pessoas, na reunião aí de interesses sentimentais, materiais, financeiros, etc. Obviamente que não tem danças, nem procissões, nem atos análogos. Não usa incenso, mirra, fumo, velas, perfumes, banho de ervas ou substâncias outras que induzem a prática de rituais. Apesar de que muitas criaturas que procuram a casa espírita acabam até ficando impressionadas e procuram saber se lá, na verdade, que tipo de vela, que tipo de banho de erva ou sal grosso se utilizaria. E se impressionam de que isso efetivamente não existe. E, obviamente, que não há, e até é contrário absolutamente, a recomendação e utilização de qualquer bebida alcoólica. Muito bem. Não será demais lembrar que há um só espiritismo, aquele codificado por Allan Kardec. Aliás, as pessoas usam muitas expressões tentando dar uma outra conotação ao espiritismo, e, na verdade, o espiritismo é um só, é aquele codificado por Allan Kardec e por ele denominado assim, como espiritismo, não existindo, portanto, erro ou confusão deliberada cometida pelo vulgo e até pela imprensa, diferentes ramificações ou categorias, tais como espiritismo alto, baixo espiritismo, espiritismo de mesa branca, espiritismo elevado, e nem o centro espírita se denominam tendas, terreiros ou outras coisas. Aliás, um fato ocorrido conosco, quando a nossa filha a minha filha menor, estava sendo inscrita no ingresso no grupo primário, naquela época se chamava grupo escolar, hoje em dia o ensino fundamental, e na hora que nós estávamos fazendo a matrícula dela, estava lá todos os dados que foram perguntados e a moça chegou uma hora e perguntou, religião? Eu disse espírita. Ela disse, espírita o quê? E eu fiquei, na verdade, sem saber exatamente o que falar. Eu falei, o que você quer saber? Eu quero saber se é espiritismo de mesa branca. Eu disse, não, o nosso espiritismo, na verdade, tem mesa com toalha azul, verde, amarela, tal, depende da ocasião. Também usa branca, mas não há que se falar em mesa branca. Não. Eu queria saber, na verdade, se é alto espiritismo ou baixo espiritismo. Aí eu resolvi brincar. Eu disse, é baixo espiritismo. Ela é mesmo? Aí eu falei, a minha casa espírita, aquela que eu frequento, fica no fundo de uma barroca, de uma descida muito grande, portanto, lá embaixo de todo. E a partir daí, ela se deu na verdade, por satisfeita e deixou por isso mesmo. Então, essa história de mesa branca, espiritismo elevado, tenda espírita, tal, terreiro espírita, isso não existe. Espiritismo, na verdade, é um só, é aquele codificado por Kardec. Portanto, o espiritismo vamos repetir, filosofia, ciência e religião. E dentro desse tríplice aspecto, formula questões de princípios fundamentais, como, vamos lá, esses são muito importantes para o nosso conhecimento. A existência de Deus como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. B. A imortalidade da alma humana que preexiste ao corpo e a ele sobrevive. C. A reencarnação ou a pluralidade de existências como um meio de progresso para os espíritos. Vou falar logo a seguir a respeito desse assunto. E, por último, a intervenção recíproca dos espíritos e dos homens nos mundos em que, respectivamente, estão vivendo. E, portanto, a pluralidade dos mundos habitados. Quando se fala lá, nós sabemos disso, em reencarnação, as pessoas ficam muito impressionadas, principalmente outras religiões criticam, dizendo que é uma invencionice do espiritismo a reencarnação. E hoje nós sabemos que a reencarnação hoje é tida efetivamente como até mesmo objeto de estudo científico.
de tal sorte que o maior físico quântico vivo da história, Amit Goswami, a gente repete sempre isso nas nossas palestras, no seu livro A Física da Alma, que está até aqui atrás de mim, ele diz que o novo paradigma da ciência se chama reencarnação. Porquanto, ele explica, porquanto, vou falar com as minhas palavras aqui, porquanto não há possibilidade de se estabelecer o progresso contínuo e eficaz e irrevogável e inevitável, senão existindo a possibilidade do que se chama em física de continuum, ou seja, o progresso constante de todos os tempos, que a olhos vistos está ocorrendo para toda a civilização. Então, a ciência já definiu, inclusive, a reencarnação como um objeto de estudo claro e preciso e, portanto, comprovado. Para arrematar, a moral espírita é aquela pregada por Jesus, reconhecido como sendo o caminho, a verdade e a vida. Bem assim, se constitui na bandeira do Espiritismo, que reside na humildade, na caridade e no amor ao próximo. Isso é o quanto nós temos a dissecar para estabelecer aquilo que é mediunismo, aquilo que é mediunidade, aquilo que é mediunato, e fazer essa dissociação dos erros cometidos pelas criaturas ao estabelecerem fatos que são meramente mediunistas, ou seja, de simples intercâmbio de criaturas de mediunidade natural, da chamada mediunidade estática, com a espiritualidade, que até os indígenas fazem isso, né? Fazem até, vamos dizer que por intuição do conhecimento do passado. A intuição é o conhecimento que se angaria ao largo de encarnações e da encarnação presente também, e que se estabelece uma comunicação com os amigos espirituais, e dali recebem a inspiração, que é o verdadeiro assopro das verdades do mundo espiritual. É isso aí, espero ter aclarado e esclarecido, e nós juntos estudado esse assunto, para de uma vez por todas, nós dissociarmos as verdadeiras práticas espíritas das chamadas práticas mediunistas. Fiquem com Deus e continuem em contato com a Casa Espírita, que estabeleceu esse ritmo de encontros para o maior esclarecimento, o maior contato seja com as verdades científicas, filosóficas e éticas ou morais pregadas por Jesus. Tenham todos muita paz.